Na minha experiência como consultora educacional, o que eu mais vejo é que muitas situações que acontecem no dia a dia das escolas não são documentadas, seja no livro de ocorrências da escola, tá? Seja através ou por meio de atas, tá? Atas de ocorrências ou atas de orientação e reorientação. E por que isso é importante? É importantíssimo que a escola tenha esse livro de ocorrências ou tenha o hábito de fazer as atas sempre que ocorrer alguma situação naquela unidade. Primeiro, que se a gente falar for pensar aqui nas situações que acontecem com os alunos, vocês, melhor do que eu, sabem quantas vezes a família questiona o professor, questiona a equipe escolar. O conselho tutelar também frequentemente faz questionamentos em relação às situações que acontecem na escola e até mesmo o Ministério Público. Então, se a gente pensar que determinado dia aconteceu uma ocorrência com um aluno e aquilo não foi registrado, não foi ali, não pegou ali a ciência, o testemunho das pessoas que presenciaram, isso pode trazer realmente um transtorno para a equipe escolar. Já aconteceu uma vez de haver ali uma discussão entre uma aluna e um professor durante a aula. A direção teve conhecimento dessa discussão, a direção apurou ali os fatos, ouviu a aluna, ouviu o professor, fez a ata, documentou aquele documento e tudo bem. Entretanto, a escola não fez a comunicação da ocorrência para a família, então houve uma falha de comunicação aí com a família. O que aconteceu? Passados alguns dias, essa aluna comentou com a sua família sobre essa ocorrência, ela contou a sua versão dos fatos, e a mãe também, ali a família, não procurou a escola, procurou diretamente o Ministério Público. E aí veio uma solicitação para a escola diretamente do Ministério Público. E aí o que salvou aí, o que esclareceu realmente toda essa situação e ajudou a equipe escolar a demonstrar o que realmente tinha acontecido, foi a demonstração do livro de ocorrências da escola, porque o fato já havia acontecido há alguns dias, tinha o testemunho das pessoas ali da equipe que haviam presenciado aquele fato, os fatos não tinham ocorrido da maneira como a aluna contou em casa, tá? Enfim, a escola tinha feito a apuração, tinha relatado, mas qual foi o erro nesse sentido, né? Qual foi a falha, ao meu ver? Não ter, naquela ocasião, cientificado a família daquela ocorrência, porque isso todo esse procedimento de comunicação ao Ministério Público, de Ministério Público comunicar à escola, enfim, ficar toda... formalizar toda essa questão poderia ter sido evitada caso a escola tivesse, no momento oportuno, cientificado a família, ouvido a família, chamado, enfim, até mesmo o professor, talvez, para conversar com aquela família, explicar o que tinha acontecido, tá? E também houve falha aí da família de não procurar a escola. Mas vejam, e aqui eu tô trazendo esse exemplo para vocês, só para demonstrar a importância que os registros escolares, tá? Porque caso a equipe seja questionada por algum motivo, se você tem ali o relato, o registro das ocorrências, isso todos os desdobramentos daquele fato poderão ser pautados, poderão ser subsidiados por aquele livro de ocorrências, tá? Em relação aos profissionais, eu chamo a atenção aqui também da questão do livro de ocorrências ou das atas de ocorrências, né? Algumas escolas fazem atas, e das atas de orientação e reorientação. E aqui eu quero falar sobre duas situações. Primeiro, dos casos de descumprimento de deveres funcionais. Então, se o profissional que trabalha naquela escola descumpriu alguma regra, algum dever funcional, isso é passível, inclusive, de apuração por meio de um processo administrativo disciplinar. E para que o processo seja instaurado,
para que ele deve ser instruído por toda a documentação que a escola tem. Muitas vezes, quando nós consultores somos chamados para analisar um processo administrativo, o que a gente nota é a falta de documentação. Então, muitas vezes a equipe gestora reclama do professor ou daquele servidor, daquele profissional que constantemente descumpre as regras da escola, que constantemente descumpre os seus deveres funcionais, os deveres que estão descritos lá no regimento escolar, os deveres que estão descritos no Estatuto dos Servidores Municipais. Mas como nunca há o relato, nunca há o registro formal disso pela equipe gestora, não é possível haver a punição, não é possível haver a aplicação da penalidade em relação àquele profissional que não está cumprindo com os seus deveres. Por quê? Porque a equipe não se preocupa em formalizar. Então, esses documentos, sejam o livro de ocorrências, as atas de ocorrências, e até mesmo as atas de orientação profissional são muito importantes para fins disciplinares, quando a gente está falando aqui de profissionais, de servidores, tá? E a outra situação para a qual ela também é muito importante é no caso de avaliação de desempenho. Então, muitas vezes, esse profissional, ele ainda está cumprindo o período de estágio probatório, lá de 3 anos, ou seja uma avaliação regular de desempenho para fins de progressão funcional na carreira, e a equipe não se preocupa em fazer as atas de orientação. A equipe sabe que aquele profissional, ele passou muitas vezes no concurso público, mas ele não tem aptidão para aquela função e não relata isso. Então, quando vem a avaliação de desempenho, a equipe fica de mãos atadas, né? A administração, enfim, ali a Secretaria de Educação fica de mãos atadas. Por quê? Porque não houve os registros. Não houve, mas a gente já conversou várias vezes com ele, a gente já orientou, já explicou isso e aquilo. Tá bom, mas cadê as atas? Me mostre quantas vezes você fez a orientação para esse profissional que ele não estava seguindo o procedimento adequado, que ele estava descumprindo determinadas regras, ou que ele estava agindo em desconformidade com o plano ali da escola, enfim, com o plano de ensino, com a proposta pedagógica da escola. Cadê as atas? E as atas de orientação e de reorientação, porque a gente não pode esquecer que se o profissional ele não tem aptidão, é dever da equipe, antes que haja aí uma sanção ou até mesmo aí a exoneração desse servidor no curso do estágio probatório ou ao final do estágio probatório, é importante demonstrar que a equipe escolar, que a equipe gestora instruiu esse profissional, que ela deu a oportunidade desse profissional se capacitar a partir do momento que ela identificou que ele tinha alguma deficiência, tá? Então isso também é muito importante.